Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma unidade de Enfermagem, Saúde da Criança e do Adolescente 1. Eu sou o professor André Hudson e hoje nós vamos falar sobre medidas antropométricas e as curvas de crescimento. Muito bem. O material, a apostila que vocês receberam, tem toda uma parte explicando sobre justamente qual que é a importância dessas medidas. O peso, a altura, o IMC, o perímetro cefálico, e todas elas já foram abordadas, inclusive anteriormente nas outras unidades. Mas a gente vai dar uma retomada aqui de forma muito breve. Então, quando a gente está pensando ali no peso, o peso ele tem uma grande influência das questões nutricionais. Então, é principalmente se o aporte energético dessa criança está sendo suficiente para as demandas do organismo dela. Então, essa seria uma das principais importâncias da gente verificar o peso. A altura, ela também ela é um reflexo também, além da aquisição de nutrientes, do consumo energético também dessa criança, mas também ela tem uma relação com hormônios, né? Como, por exemplo, se a produção de hormônio do crescimento ela está sendo adequada, se o sono dessa criança está sendo adequado também, se ela está tendo, de fato, o descanso que ela necessita, as horas de sono, né, se a qualidade do sono é boa. Quando a gente também pensa no perímetro cefálico, apesar de que existem outros perímetros, né, perímetro torácico, perímetro abdominal, o que a gente mais leva em consideração é o perímetro cefálico. Por quê? Porque ele traz de forma indireta o crescimento encefálico, né? Então, justamente, se o encéfalo está crescendo, por que fala de forma indireta? Porque a caixa craniana, ela cresce mais do que propriamente o encéfalo, né? Para que o encéfalo sempre tenha ali um espaço para crescer, porque um crescimento muito exagerado, né? Ou por conta que a caixa craniana não está crescendo tanto assim, você aumenta a pressão desse crânio. E aí um dos primeiros sinais que a gente observa ali justamente é quando a gente tem as fontanelas, né, que seriam as moleiras, elas estão abauladas porque tem um aumento daquela pressão. Então, a gente consegue fazer essa medição ali indireta do crescimento encefálico, né, do desenvolvimento ali do encéfalo, e nesse momento também, que a gente faz a avaliação do perímetro cefálico, a gente aproveita para verificar como é que estão as fontanelas, se elas estão fechando, se estão fechando no tempo correto e a qualidade delas. Como eu até falei, se elas estão abauladas, aumento da pressão. Se elas estão muito afundadas, desidratação, né? Obviamente não é só isso, mas é só para a gente entender que a gente consegue fazer conexão ali com outros pontos, né, da saúde dessa criança. Perfeito. Além do peso, da altura, do perímetro cefálico, a gente também tem o IMC, tá? Mas assim, é importante ressaltar que o IMC não é a melhor medida. A gente sempre utiliza o IMC, mas é importante destacar que ele não faz a diferenciação daquela qualidade ali do peso em comparação com a altura. Ele não leva em consideração massa magra, massa gorda, nem também as vísceras, peso de víscera, peso de osso, né? Então, como ele não leva em consideração a isso a gente utiliza essa medida, mas ela sempre tem que ser acompanhada com outras medidas, como ali de fato o peso, e também pensando em questão dos hábitos de vida dessa criança, né? Aí sim a gente consegue fazer uma conexão correta dessas medições. Então, perfeito. Temos essas. Agora vamos falar sobre a mensuração, como a gente faz essa mensuração sobre cada uma delas. E aí, à medida que eu for apresentando, eu vou trazendo alguns pontos que são importantes de atenção. Primeiro falando sobre os princípios gerais da técnica. A forma como cada profissional vai mensurar, isso pode trazer um problema que, inclusive, em pesquisa a gente utiliza muito esse tópico, que é o viés da informação. Então, a forma como o profissional mensura pode alterar
E aí eu tenho uma diferenciação muito grande, porque 200 gramas, por exemplo, em um lactente é muita coisa. Então, uma técnica errada, ela pode ou adicionar 200 gramas ou subtrair 200 gramas. Então, por isso que é importante que todos os profissionais estejam alinhados nessa aferição, o uso dos instrumentos, que eles estejam da forma correta, que sejam adequados, que estejam calibrados, caso seja o caso de calibração. E também sempre importante escolher o momento do dia, né? Por exemplo, quando eu penso numa criança que está internada, então o peso vai ser feito sempre pela manhã. Então a gente consegue ali fazer um comparativo por conta dessas variações ao longo do dia. Se vai ter um profissional que vai pesar com fralda, outro profissional que vai pesar sem fralda, tudo isso tem que ser muito bem padronizado, porque essas pequenas, a gente acha que é muito pequena a variação, faz uma grande diferença, tá? Então vamos começar falando sobre o peso corporal. O peso corporal, a gente tem a técnica em que a gente faz com os recém-nascidos e os lactentes e as crianças, né, que são um pouquinho diferentes ali. Então, quando a gente vai fazer a técnica com o lactente, a gente vai utilizar a balança infantil, né, a balança própria para essa faixa etária. Essa balança ela tem que estar ali coberta, a gente sempre cobre ela com papel, para além obviamente depois de higienizar, a gente cobre com papel para poder evitar ali o contato direto da criança com a balança. E aí, em questão de fralda, pesa com fralda ou pesa sem fralda? A resposta é depende. Se a fralda estiver seca, pode pesar com a fralda. Se a fralda não estiver seca, né, aí tanto faz se é com fezes ou com urina, precisa ser pesado sem, para a gente ter de fato ali a fidelidade. Só que o que acontece? Bebês que estão com dificuldade de ganhar peso ou que estão fazendo um controle ali bastante rigoroso do peso, muitos pediatras eles optam por fazer a pesagem do bebê e da fralda, e aí somar o peso da fralda ao peso do bebê. Então, você precisa observar se no local de trabalho que você está atuando, se existe essa rotina de pesar a fralda também, caso esse bebê ele tenha uma dificuldade de ganhar peso ou esteja fazendo esse acompanhamento, como eu falei, um acompanhamento mais rigoroso do peso, certo? É preciso o posicionamento dessa criança, então a gente vai deixar ela deitada, né? Se a gente está falando ali justamente de um lactente que ainda não senta, a gente deixa ela deitada e sempre na lateral, porque isso ajuda a estabilizar e o lactente não se movimentar muito, né? Nem o recém-nascido, nem o lactente se movimentar muito. No momento que esse lactente já consegue ficar sentado, a gente deixa ele sentadinho, porque aí ele fica mais estável e fica mais quietinho, e é necessário esperar ali estabilizar. Seja uma balança digital, ela tem que estabilizar o visor, ou uma balança antropométrica, ela também precisa ser estabilizada ali, o fiel com a agulha também precisam estar alinhados, justamente para a gente conseguir fazer a aferição. Quando eu estou pensando numa criança um pouco maior, né, ou seja, ali depois dos 2 anos, eu já consigo entender que essa criança consegue subir numa balança de plataforma, né, tanto digital quanto analógica. Então, a gente vai fazer o quê? Tirar o calçado, mas também protegendo para evitar o contato direto ali com a plataforma. Então, vai estar sob essa plataforma, com os braços soltos ao longo do corpo, com as pernas juntas, e aí quietinho para poder conseguir estabilizar bem, e aí a gente consegue fazer essa aferição. Agora, fez essa aferição, sempre vai anotando as informações, porque daqui a pouco a gente vai preencher as curvas de crescimento. Quando eu chego na parte do comprimento, como eu falei para vocês, comprimento é tudo aquilo que a gente faz de forma passiva. Então, do 0 aos 2 anos, né, ou seja, a fase tanto do neonato, do recém-nascido, quanto ali do lactente, a gente faz então o comprimento. Para fazer o comprimento, então a gente vai colocar o bebê apoiado, deitado, né, em decúbito dorsal, e a gente vai utilizar o que as pessoas chamam de régua, mas aquilo não é correto. Correto chamar aquilo ali de infantômetro. Então a gente utiliza o infantômetro em que ele tem uma parte
que ela é fixa e outra parte que ela é móvel. É interessante que essa medição seja feita por duas pessoas, justamente para que um possa posicionar bem o bebê e o outro possa manusear ali o equipamento, o infantômetro. Então, a parte fixa fica na cabeça do neném, então a gente posiciona para que ela fique ali justamente no vernix, tá? Que é essa região central do crânio, ou seja, a parte, o ápice do crânio, né? Então, ali fica a parte fixa e a parte móvel é onde vai estar em contato com o pé, que o pezinho precisa estar em um ângulo de 90 graus e a parte tem que estar encostando ali justamente no calcânio, tá? Ali próximo do osso calcâneo, na região do calcanhar, ali é onde vai ser feita a medição. Muita atenção para não ficar pegando ponta de dedos ou a criança acabar estando curvada ou com o pescoço em hiperextensão, porque aí a aferição vai dar incorreta. E lembra, qualquer alteração para mais ou para menos faz muita diferença, diferente de nós adultos, né? Se a gente está subindo a balança, está com 81 quilos ou 80 quilos, não faz diferença, e é 1 quilo. 1 quilo é muita coisa, né? Se 100 gramas são é muito peso, né, de diferença, quem dirá 1 quilo. Agora, em relação à estatura, então como a gente falou, se a estatura seria a questão ativa, então é quando a gente utiliza a régua antropométrica. Pensando que essa régua antropométrica, ela pode ser tanto aquelas réguas que elas são associadas à plataforma digital ou analógica de plataforma, né? Então essa balança pode ter a régua que a gente utiliza, ou aquela régua que ela é ali encostada na parede, e aí é sempre importante fazer a colagem correta dessa régua na parede, porque a régua, ela geralmente não começa do chão, ela tem ali 30, 60 centímetros de diferença do solo, então muitas das vezes a colagem incorreta gera uma coleta incorreta, né? Então cola direitinho, tá correta a altura, e aí é feito, então, essa estatura. Lembrando que a estatura, então, vai ser a criança encostada na parede, com as costas encostadas, o calcânio também encostado, as pernas juntas, os pés virados para frente, os braços ao longo do corpo e a cabeça, a gente fala assim, tem que estar olhando para o horizonte. Só que olhando para o horizonte é uma informação que ela é imprecisa, tá? Porque, por exemplo, nessa posição eu estou olhando para o horizonte, nessa posição eu também estou olhando para o horizonte. E são posições completamente diferentes. Então o que a gente orienta é que a criança ela esteja no plano de Frankfurt. O que seria esse plano de Frankfurt? Então, vou até ler para vocês aqui, ó. Tem que fazer uma linha imaginária entre o ponto inferior da órbita, que é o orbitário, e o ponto superior do meato acústico externo, que é o póreo. Ou seja, então eu tenho aqui, ó, o orbitário, que é justamente a região inferior da órbita, né, a órbita toda essa região. Então eu tenho o órbito aqui, orbitário, perdão, aqui, que seria essa região, e eu tenho aqui no meato acústico externo a parte superior. Ou seja, eu tenho como se fosse o tragus, a parte de cima do tragus, né? Então bem a parte aqui de cima. Eles têm que estar alinhados, porque aí dessa forma eu estou olhando para o horizonte e eu não provoco nenhuma alteração para mais ou alteração para menos, tá? Quando a gente fala sobre o IMC, o cálculo do IMC na criança, ele é o mesmo cálculo do adulto, tá? Então é o peso dividido pela altura ao quadrado. E é sempre importante a gente reforçar que a altura ao quadrado não é a altura vezes 2, é a altura vezes a própria altura. E a gente tem esse valor do IMC. E por fim dessas medidas, né, que foram coletadas, a gente também faz o perímetro cefálico. E aí o perímetro cefálico ele tem que ser uma fita inelástica, uma fita métrica inelástica. Muita atenção para aquelas fitas que elas travam sozinhas, porque muitas das vezes quando você puxa a fita, ela faz barulho. Tac, 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 tac. E aí por que precisa prestar atenção com essa fita? Porque nesse puxar, crack, faz um barulho alto, assusta o bebê. Então a gente sempre aperta o botão, puxa ela, e aí o posicionamento dessa fita tem que estar justamente aqui no osso occipital, na proeminência do osso occipital,
e na região da glabela. Região da glabela, então essa região aqui que fica entre as duas sobrancelhas, porque essas aqui serão as extremidades do crânio, né? Muitas das vezes, como o bebê está posicionado, a gente vai colocar a região aqui da proeminência occipital, você vai posicionar ali, ele já vai estar com a cabeça, vai estar segurando, e a gente somente puxa a fita para frente, e aí você consegue ter essa medição que vai justamente ali depois colocar na curva de crescimento. Ótimo. E agora, quando a gente chega na curva de crescimento, a curva de crescimento, ela está bem no finalzinho da caderneta da criança, tá? Então, você vai ver que tem ali vários gráficos, e aí você precisa primeiro ver se o gráfico é o gráfico ideal. Você vai ter o gráfico de 0 a 2 e o gráfico de 2 a 10. Então, a partir desses gráficos, a gente vai colocar ali o ponto. A gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo X. O eixo X geralmente vai ser ali justamente a idade desse bebê, né, ou dessa criança, e o Y vai ser justamente o valor que você encontrou, ou do peso, ou da altura, ou do perímetro cefálico, ou também ali do IMC. E aí você vai ter que fazer, então, o cruzamento. Então, olha, vamos supor, deu 9 quilos. Então, 9 quilos com 11 meses. Então, 11 meses, eixo X, 11 meses, eixo Y, 9 quilos, faz o encontro, marca uma bolinha e depois a gente vai fazendo ali justamente toda a conexão entre cada uma dessas bolinhas, porque lembra que o cuidado é longitudinal, faz a conexão para a gente ver justamente se a tendência de peso é o ganho ou a perda. Então, precisa fazer todo esse acompanhamento. E aí, se você observar na caderneta da criança, você vai ter diversas faixas com colorações diferentes. Isso é o que a gente chama, então, das curvas de crescimento. Nas curvas de crescimento, eu tenho basicamente 3 para cima e 3 para baixo. Eu tenho mais 3 ou apenas 3, né? 2 e 1, o 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Como que a gente costuma interpretar essas curvas? O 3, tanto mais 3 quanto menos 3, eles são alterações graves para cima ou para baixo, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de peso, então ou é excesso de peso ou é baixo peso. E normalidade é o que a gente utiliza ali justamente entre o mais 2 e o menos 2. Só que quando eu estou entendendo que eu tenho essa faixa do mais 2 para o menos 2, é como se eu tivesse, isso não existe na literatura, mas é simplesmente um entendimento de profissional. O mais 2 e o mais 1, ou 2 e 1, seria ótimo. Do 1 para o 0 seria bom. Do 0 para o menos 1 seria ruim. Não é que é ruim, é assim, não tão bom. E aí, do menos 1 para o menos 2 seria assim, ok. Né? Por quê? Porque essas faixas são faixas de normalidade. Mas mesmo na faixa de normalidade, eu tenho aquilo que é melhor do que uma outra parte, ainda mais quando eu tenho uma faixa que é muito grande. Dos 2, tanto mais 2 ou menos 2 para o mais 3 ou menos 3, respectivamente, já são faixas de alerta. E passando dessas já são aquelas de atenção, é quando eu já começo a entender que eu tenho uma alteração muito acentuada e preciso de um acompanhamento muito maior ali para entender quais são essas causas. Porque como são múltiplos fatores que podem interferir tanto no peso, né, quanto na altura, que vão refletir ali no IMC, mas também ali também que altera o perímetro cefálico, é preciso ser investigado, né, porque eu tenho diversas causas, eu tenho desde uma presença materna, pensando na questão da amamentação, uma presença materna limitada, mas eu também posso pensar, por exemplo, numa alergia à proteína do leite de vaca, ou o que a gente chama de APLV, que são ambas situações que geram um ganho de peso bastante dificultado, certo? Então, são essas as técnicas, né, os pontos que eu gostaria de trazer, mas a apostila também tem falando pontos importantes
tanto pontos importantes na coleta, mas também em relação ao resultado. O que pode dar quando o resultado é para cima, quando o resultado é para baixo. Então esse material aí está bastante completo, bem interessante, mas mais uma vez eu convido vocês a conhecer a caderneta da criança, porque é o que fecha e é o que vocês vão conseguir visualizar de grande parte dessa aula de hoje, certo? Então agradeço a atenção de vocês, aguardo vocês na próxima unidade. Tchau, tchau!